Fala galera, professor Vitor aqui, professor de Direito Penal Militar. Pessoal, na aula passada nós trabalhamos aí o artigo 9º do CPM, que traz ali as questões dos crimes militares, né, de como vamos conceituar e aí encaixar se o crime, aquele fato é um crime militar ou não. Hoje, pessoal, traremos aqui algumas questões para podermos aí trabalhar e aprofundar um pouco o seu estudo e sedimentar o conhecimento, ok? Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, deixar o like, dar seu feedback aí e ative as notificações para não perder nenhuma dica aí que vai ser muito importante nessa jornada rumo à aprovação. Pessoal, vamos trabalhar aí algumas questões. Questões de direito penal, militar. Vamos lá, professor Vitor, vamos embora. É isso aí, pessoal. Segundo o CPM, a primeira questão. Segundo o CPM, o Código Penal Militar, no seu artigo 9º, após a edição da Lei 13.491/2017, essa lei, pessoal, promoveu uma série de alterações aí no Código Penal Militar. Ele fala que não será crime militar. Pessoal, muita atenção, porque ele fala que não será crime militar em tempo de paz. O crime praticado por militar da reserva ou reformado ou por civil contra as instituições militares. 2 pontos. Quanto ao patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar, pessoal, nós vimos que isso aqui é crime militar. Ele quer um que não seja, tá vendo? É o comando da questão. Em lugar não sujeito à administração militar, contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de ministério militar ou da justiça militar, no exercício de função inerente ao seu cargo. Pessoal, muita atenção, porque que ele fala em local não sujeito à administração militar. Ok? Então, a princípio, essa aqui estaria correta, porque nós queremos um crime que não seja um crime militar. Alternativa que não caracteriza um crime militar. Vamos à alternativa C. Contra militar em formatura ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras. Pessoal, isso aqui é um crime militar propriamente dito. Ainda que fora do local sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar. Ora, pessoal, aqui nós estamos diante de um crime militar. Ou seja, para garantia e preservação da ordem pública, a famosa garantia da lei e da ordem, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência à determinação legal superior. Essa aqui também não, pessoal. Por quê? Porque essa aqui é um crime penal militar próprio. Então, qual seria a alternativa que mais se encaixa ao comando da questão? É a alternativa B, que ele fala que em local não sujeito à administração, nós queremos que não seja crime militar. Beleza, pessoal? Próxima questão. Questão de número 2. Sobre os crimes militares em tempos de paz, é correto afirmar que só podem ser praticados quando previstos no CPM? Pessoal, nós vimos que não, né? Nem sempre o crime vai estar previsto apenas no CPM, então essa alternativa estaria incorreta. Não podem ser considerados militares tipos penais que possuam provisão idêntica na legislação comum? Não, né, pessoal? Nós vimos que sim, pode. Só podem ser praticados por militares? Não, pessoal, civil também comete. Logo, a alternativa que mais se encaixa podem ser praticados por civis. Até aqui tudo bem. A depender do caso concreto, aqui também tudo bem. Então, torna essa alternativa a correta. Ok, pessoal? Pessoal, muita atenção nessas bancas de concursos que gostam de fazer pegadinhas com essas palavras somente, apenas, nunca. Essas alternativas chamam a atenção. Por quê? Porque normalmente a lei traz exceções. E quando a lei traz exceções, essas alternativas que são taxativas, que são impositivas, só podem, somente podem, nunca, sempre, se você já chama atenção. Então, nesse caso, veja que as alternativas sempre foram muito taxativas. Só podem, não podem, só podem, ou seja, não está abrindo a margem de interpretação para as exceções. Então, o civil, em regra civil, não comete crime militar, mas pode, a depender do caso concreto. Se ele se encaixar naquelas alíneas do artigo 9º, ele pode praticar um crime militar. Ok, pessoal? Então, muita atenção aí com esse jogo de palavras. Pessoal, vamos para a próxima questão. Alternativa, questão número 3. Só uma observação, pessoal, que algumas bancas, eles cobram questões que são casuísticas. São casinhos concretos, umas historinhas que você tem que analisar e aplicar a legislação, aplicar o conhecimento de vocês.
Beleza? E essa daqui é um caso, né, clássico de questão de prova. Vamos lá. O Inter, conhecido militante contra as Forças Armadas, em um desfile de comemoração ao Dia da Independência, fura o bloqueio de segurança, ingressa no dispositivo e desfere um golpe na cabeça de um soldado do Exército que estava em formação. Com o único fito, ou seja, com o simples fito, ou seja, o objetivo de agredir as Forças Armadas. Nessa situação, 2 pontos. Haverá crime comum, pois civil não comete crime militar? Pessoal, nós acabamos de ver que civil comete crime militar dependendo da situação. Então essa alternativa A, você já abre o olho com ela, que pode ser que ela não seja a alternativa correta. Então, civil não comete crime militar? A gente viu que em regra não pode, mas a depender do caso, sim. Haverá crime militar. Até aqui tudo bem. Sendo o civil processado e julgado na Justiça Militar da União. Até aqui tudo bem. Monocraticamente pelo juiz federal. Pessoal, monocraticamente pelo juiz federal quer dizer o quê? Existem 2 formas de julgamento. O julgamento colegiado e o julgamento monocrático. O julgamento colegiado é um conjunto de julgadores, de juízes e magistrados. No monocrático, apenas um. Então, a princípio, essa questão aqui está correta, porque há previsão constitucional, né, de julgamento de civil por um crime militar perante a Justiça Militar da União. Ok? Então, vamos voltar para as demais questões. Haverá crime militar sendo civil processado e julgado na Justiça Militar da União. Até aqui tudo bem também. Pelo Conselho Permanente de Justiça? Não. Está incorreto, porque civil não é julgado por colegiado, e sim por juiz único, juiz monocrático. Haverá crime militar sendo civil processado e julgado na Justiça Militar Estadual? Pessoal, muita atenção aqui. Muita atenção aqui. Em regra, o civil é julgado pela Justiça Militar Federal da União. Isso é previsão constitucional, ok? Então, qual que seria aqui a alternativa que mais atende ao comando da questão? Seria a alternativa B, correto? O civil ele é processado e julgado na Justiça Militar da União, ok? E monocraticamente pelo juiz federal. Vamos aí partir para a próxima questão, pessoal. A questão de número 4. Um militar da ativa da aeronáutica subtrai um relógio de outro militar da ativa da mesma força. Pessoal, muita atenção aqui, porque essa informação é muito importante. Um militar da ativa da mesma força, ok? Nesta situação, é fato ocorrido durante o serviço e no interior do quartel. Também 2 informações importantes. Nesta situação, estaremos diante de um crime militar, até aqui tudo bem, pois foi praticado de militar da ativa contra militar da mesma situação. Opa, a princípio essa está correta. De um crime militar, até aqui tudo bem, pois foi praticado no interior do quartel. Opa, a princípio também correta. De um crime militar, até aqui tudo bem, pois foi praticado em serviço. Opa, ok, pode ser que seja. De um crime comum, opa, já descartamos. Não é crime comum, é crime militar, porque nós, vimos que estamos diante de um crime militar em razão da pessoa. Então, pessoal, há aqui uma celeuma para resolvermos. Existem 3 alternativas possíveis de serem a correta. Mas qual? O candidato mais desavisado, ele esquece de um detalhe que nós falamos na aula anterior, que para você analisar a questão do lugar e a questão do tempo, primeiro temos que descartar o crime militar em razão da pessoa. Vamos olhar para os sujeitos ativo e passivo e vamos verificar se encaixamos em razão da pessoa. Se encaixarmos em razão da pessoa, nós descartamos as demais, que não precisa nem de analisar. E nesse caso, é um caso típico dessa análise. Por quê? Porque ele dá essa informação, que o relógio foi subtraído de um militar da ativa da mesma força. Logo, o sujeito passivo e o sujeito ativo são militares. Logo, nós descartamos em razão do lugar e em razão do serviço, em razão do tempo. Por quê? Porque não precisa. Já temos o crime militar em razão dos sujeitos, ativo e passivo. Então, logo, a alternativa que mais se encaixa na questão é a alternativa A. Ok, pessoal? Muita atenção com relação a isso. Primeiro você analisa o sujeito. Se o sujeito você encaixar no Código Penal Militar, você já fala que é crime militar, não precisa nem de analisar o local. Agora, se estaremos diante de civil, por exemplo, envolvido na questão, aí deveremos analisar o local e o tempo. Beleza?
Então, pessoal, próxima questão, vamos para a questão de número 5. Essa lei, nós vimos, né, a Lei 13.491, que fez alterações no Código Penal Militar, promoveu uma ampliação da competência da Justiça Militar. Promoveu uma ampliação da competência da Justiça Militar. Ao lado dos crimes propriamente militares e impropriamente militares, a referida legislação instituiu os crimes militares por extensão. Diante do exposto, é correto afirmar que o Código Penal Militar considera crime militar em tempo de paz. Pessoal, essa lei ela ampliou o rol, ela alterou o rol do artigo 9º. Colocou ali uma série de alíneas para poder, né, estender a aplicação do Código Penal Militar. Antes dessa lei, uma série de crimes era julgado pela Justiça Comum por não haver previsão legal, né, para atrair aí a competência da Justiça Militar. Logo, essa lei ampliou esse rol para fazer essa atração, para atrair a competência da Justiça Militar para determinadas situações. Logo, o comando da questão quer os crimes militares por extensão, ok? Muita atenção com relação a isso. Vamos ver as alternativas, qual que se encaixa melhor para o comando da questão. Lembrando que ele quer por extensão, ok? Aquele cometido por militar em situação de atividade que utilize armamento de propriedade militar, pessoal, é crime militar, ok? Porém, a questão quer o crime militar por extensão. Essa alternativa é um crime militar próprio, um crime militar direto, então não é a letra A. Entre outros, o previsto na legislação penal comum. Olha, previsto na legislação penal comum, quando praticado por militar em serviço. Pessoal, quando a alternativa traz legislação penal comum, está estendendo a aplicação do Código Penal Militar para a legislação penal comum. Então, a princípio, essa é a alternativa correta, ok? E aí vem, ó, todo aquele previsto na legislação penal comum, independente do sujeito passivo? Não, né, pessoal? Nós vimos que nem todo e depende do sujeito ativo, ok? Civil contra civil, por exemplo, não é crime militar. Então, aqui essa alternativa está correta. E todo aquele praticado por militares federais ou estaduais em situação de atividade? Não, né, pessoal? Nós vimos que nem todo aquele, ok? Então, qual que seria aí a alternativa que mais atende ao comando da questão? Quando a gente fala que está prevista na legislação comum, né, porque estende a aplicação do CPM. Então, muita atenção com relação a isso, pessoal. Quando a questão fala que é os militares por extensão, que quer aqueles crimes por extensão, ele está querendo que você amplie o rol, né, de crimes para a legislação penal comum. É por isso que a alternativa correta é a letra B. Beleza? Vamos aí para mais uma questãozinha, pessoal. Questão de número 6. Marque a única alternativa em que, segundo o CPM, haverá crime militar. Aquele cometido por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado. A gente viu que essa expressão ou assemelhado, ela não se aplica, mas está ainda prevista na legislação. A princípio seria essa, né, pessoal? Letra de lei. Aquele cometido por militar em situação de atividade ou assemelhada. Até aqui, ok. Opa, em lugar não sujeito à administração militar? Isso aqui é crime militar, pessoal? Não, né? Então vamos descartar. Aquele cometido por militar em situação de atividade ou assemelhado. Ok. Em local sujeito à administração militar. Ok. Contra militar da reserva ou reformado ou assemelhado. Ok. Mas, opa, exceto contra civil? Essa alternativa aqui, pessoal, está descartando a possibilidade de cometer crime contra civil? Também não, né, pessoal? Também não. Vamos para a letra D. Aquele cometido por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura. Agora, ó, desde que, em local sujeito à administração, desde que, não, pessoal, não é desde que. A letra da lei fala ainda que em lugar sujeito à administração, ok? Então, logo, qual que seria a alternativa que mais atende ao comando da questão? A alternativa A. Ok, pessoal? Muita atenção com relação a isso. Muitas vezes o candidato, o aluno sabe a matéria e se complica um pouco na hora de achar a alternativa correta, porque aparentemente tem 5 corretas, tem 4 alternativas corretas, né? Às vezes todas parecem corretas. A atenção que vocês têm que ter é, essa alternativa atende
o que a questão está querendo? Porque senão você vai descartar aquela opção. Ok, pessoal? E vamos aí para a última questão de hoje, que é a questão de número 7. Ok? Vamos lá para a questão de número 7. Tá aí na tela para vocês a questão de número 7. Essa daqui, pessoal, é para não tirar zero, né? Ó, qual documento relaciona e classifica os crimes militares em tempos de paz? Pessoal, a questão ela é muito simples, mas se vocês vacilarem, vocês acabam errando a questão. Por quê? Porque ela é tão fácil que o aluno fica achando que é, tipo assim, nossa, tem alguma coisa errada. E o óbvio, muitas vezes, é o correto. Então, pessoal, quando a questão fala qual que é o documento que relaciona os crimes, ele quer saber qual a lei. Esse documento, leia-se lei, tá? Qual que é a lei que relaciona os crimes militares? É o Estatuto dos Militares? Não, né? Não é. Regulamento disciplinar? Também não, porque disciplinar não prevê crime, prevê sanção administrativa. Código Penal Militar? Pode ser que seja essa, né? Pessoal, muita atenção com a letra D. Constituição da República Federativa do Brasil. Por que a atenção com essa alternativa? Pessoal, a Constituição Federal não prevê crime. Ela não prevê crime. Ela faz previsões autorizando a legislação a prever. É muito diferente. A Constituição Federal autoriza a previsão. Ela não prevê. Muito cuidado para não cair nessa pegadinha aqui, tá? Isso aqui é uma pegadinha maldosa do examinador. A Constituição não prevê crime. Autoriza a previsão. E o regulamento disciplinar é normalmente a sanção administrativa. Então, por óbvio, a mais correta é a mais óbvia, a letra C. Ok, pessoal? Então, pessoal, com relação às questões, era essas que eu queria trazer para vocês. Vocês viram que tudo que previsto ali no artigo 9º e trabalhado na dica foi cobrado, né, nessas questões. Então, ó, não esquece de seguir a gente, né? Deixa o seu like, dê seu feedback, ative os sininhos, né? Essas aulas de questões estão bem aprofundadas também no nosso conteúdo da plataforma. Visitem lá o site, conheçam o nosso trabalho, ok? Até a próxima.